esse bloco aqui do lado da minha querida amiga senadora Ana Amélia, que está de volta presencial, a nossa amiga gaúcha, que está passando como a maioria dos gaúchos e brasileiros. A gente está aqui fazendo essa corrente. E para deixar ela um pouco mais alegrinha, e ela já veio de rosa, eu trouxe um presente para você. Ai, que bacana, Valtene. Eu acho que eu sei o que eu tenho. Que eu até ia querer o igual. Olha, gente, que maravilha. Olha, também ganhei. Quero ver o seu. Cadê o seu? Onde é que está? Levaram. Agromais, olha aqui, ó, que lindo. Agora você vai poder tomar chá? Agora chimarrão não dá, porque não, olha aqui. Na falta da cuia, pode ser uma caneca. Gostou? Maravilhoso o presente. Nossa, olha aqui, ó. Você não tinha um ainda? Eu falei, não, eu vou mandar fazer uma canequinha para a Ana Amélia. Muito obrigada. Para as boas-vindas. Ótimo. Não tem como a gente não começar a nossa participação falando do que a chuva, está previsto mais chuvas para o Rio Grande do Sul? Olha, Valteno, eu até não gosto de falar do amanhã, tá? Porque o hoje já está muito amargo, né? Para os nossos conterrâneos. Eu fiquei um mês lá, exatamente no período do agravamento, do começo da tragédia. E a gente vê de perto as necessidades, as emergências, as urgências, as mortes de pessoas e animais. E isso acaba contaminando. Eu acho que, de fato, essa questão psicológica, todos nós somos, sem perceber, muito impactados. E está lá dentro, eu estava em Porto Alegre, fui a Canoas, que é a região onde tem 180 mil pessoas em abrigos porque foram afastadas das suas casas. A maioria perdeu totalmente as casas, não tem como recuperar, ou perderam tudo que tinha dentro. Então é uma situação realmente de calamidade, uma calamidade trágica. E agora as dificuldades, e o pior é que nesse clima todo ainda vem uma perversa politização. Eu acho que você buscar culpados disso é muito primário, é muito, simplificar um problema que é complexo. Todos nós temos culpa. Nós que jogamos o lixo fora do lugar temos culpa, porque os bueiros estão entupidos do quê? Do lixo que as pessoas jogam ali. Então, cada um tem uma culpa. Todos nós temos culpa. Os dirigentes, claro, o governador, o prefeito, os deputados, os vereadores, esses têm mais, porque são os agentes públicos que estão encarregados de fazer isso. Agora, nós não podemos botar o dedo na moleira de ninguém, porque nós todos temos que olhar para nós mesmos e fazer o nosso julgamento. Eu penso que seria muito mais solidário se todo mundo desse as mãos para resolver um problema que é de todos. Não é só de um ou de outro. E explorar isso num ano eleitoral, de disputa de eleição de prefeitos municipais, realmente imaginar que nesse momento um partido no Rio Grande do Sul pede o impeachment do prefeito. Quer dizer, eu diria, inqualificável, injustificável e um ato de covardia. Ana Amélia, vamos juntar com a gente aqui no telão a nossa querida Márcia Carmo, que está em Buenos Aires. Márcia Carmo, bem-vinda, estamos aqui, eu um pouco com rosa mais claro, ela com rosa mais rosa, para a gente poder dar um toque de alegria. Eu ia até perguntar para a Márcia... Mas tem o verde aqui, viu, Marcinha? Tem o verde. Prazer em vê-la aí de Buenos Aires. Bom. Você sabe que antes de começar a tratar desses temas, você mora em Buenos Aires já tem mais de 20 anos, né? Deixa eu te perguntar, aí tem um rio grande, né, que é o Rio da Prata. Você já viveu algum período de grandes inundações aí? Alguma tragédia semelhante a essa que a gente vê passando o Rio Grande do Sul e Porto Alegre? Olha, gente, nada comparável ao que a gente vem acompanhando daqui. As palavras da Ana Amélia ajudaram a compreender muito mais ainda. Nada comparável ao que a gente vê no Rio Grande do Sul. Por exemplo, nos últimos dias, naquele dia mesmo, quando as águas começaram a subir no Rio Grande do Sul, o Uruguai registrou também fortes chuvas, registrou aumento do rio Uruguai, mas algumas pessoas tiveram que deixar suas casas, mas nada se compara ao, como bem definiu a Ana Amélia, a calamidade que a gente vê no Rio Grande do Sul. Pessoas desabrigadas, as mortes, os animais, gente idosa, que, enfim, eu estava vendo um depoimento de uma senhora de 78 anos que vivia 50 anos no mesmo lugar e a água nunca tinha chegado à casa dela no Rio Grande do Sul.
E ela, enfim, foi tirada de trator da casa dela, agora ela está com problemas não só de não ter um teto, mas problemas de saúde, solidão, enfim, gente, acho que os dramas são gigantescos, eu nunca vi nada parecido nos países da região, nos vizinhos do Brasil. Eu queria esse depoimento seu para a gente poder tocar num tema mais voltado aí para a economia, porque o governo Milei fez 5 meses, agora em maio, e o presidente da Argentina parece ter conseguido, Márcio, um milagre. Ele estabilizou a moeda no país e a ironia é que essa recuperação do peso tem ocorrido no governo dele. Durante a campanha, ele chegou a chamar o peso de excremento, para falar sobre as relações, né, sobre essa história. E aí eu te pergunto, com relação ao peso, com relação à inflação, com relação à questão relacionada ao déficit, como é que está reagindo a economia argentina? Nós vamos desligar um telefoninho daqui a pouquinho aqui, que por acaso ficou ligado. Eu pedi para Mas você vai falando quando eu vou ali desligar o telefone, tá? A Ana Amélia vai desligar. Uma música, você já tocando uma música, pensei que fosse uma música. Olha, atenuar o relato dessa situação, Pode falar, Márcia. Não, claro. Por um lado, uma notícia positiva, que foi a queda da inflação da Argentina em abril, ou seja, para a gente ainda é uma inflação altíssima, gente. Só a inflação de abril da Argentina foi em torno de 8%. Mas, vamos lembrar, a de dezembro tinha sido de um pouco acima de 25%. Então, em dezembro, 25%, em janeiro ela recuou, fevereiro, março, em abril chegou a 8,4%, somente no mês de abril. Esse dado oficial foi muito comemorado no governo de Javier Milei. Milei entende que a sua metodologia de governar, que é a busca do déficit zero, que já chegou ao déficit zero em alguns meses, nesses 5 meses do governo dele, ele entende que isso está dando bons resultados. A motosserra, como ele mesmo cita, que cortando gastos, e enfim, o que ele entende que é gastos, tem dado resultado. O que nós estamos vendo aí, por exemplo, faz parte de um dos cortes do governo Milei. A agência de notícias Telam, aí era uma manifestação dos trabalhadores, são em torno de mais ou menos 700 trabalhadores, que a agência foi fechada, a agência de notícias pública. Então a TV pública e outros setores também na comunicação pública fazem parte do capítulo do projeto do governo chamado Lei de Bases, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda está sendo discutido no Senado. Nesses 5 meses e um pouquinho, quase 6 meses do governo Milei, ele não aprovou ainda nenhum projeto de lei, ou seja, nada virou lei ainda. Porém, ele vem aplicando medidas, já seja por medida provisória, já seja por decreto, para cortar os gastos, né? O outro dado econômico dessa semana, além da inflação de abril, foi, aí sim, de doer. A inflação é uma boa notícia. A outra é a atividade econômica, que caiu mais de 8% em março deste ano em relação a março do ano passado, confirmando que a Argentina está em recessão. Outro dado importante, gente, é que a CEPAL, que é o organismo ligado às Nações Unidas, faz um levantamento frequentemente sobre o comportamento das economias da América Latina e do Caribe. Segundo esse levantamento, divulgado na semana passada, a economia argentina deve cair em torno de 3% neste ano, ratificando o que o Fundo Monetário Internacional já tinha dito. A economia argentina vai cair mais até do que a economia do Haiti, que é um país que a gente tem acompanhado, que tem sérios problemas políticos, presidenciais, está meio acéfalo em termos políticos, desde o assassinato de um presidente. Mas, enfim, a economia argentina deve cair 3% neste ano, mas o apoio de Milei, o apoio popular de Milei, continua alto. Ana Amélia. Olha, Márcia, de fato aparentemente impressionante
os dados. Claro que a queda da inflação é talvez a maior vitória, né, do ponto de vista global. E era natural que tudo que foi feito viesse com reações, especialmente das corporações, que são dos servidores públicos, por exemplo, de empresas estatais como a Telam e outros. Mas ele está conseguindo ter coerência com o discurso da campanha e os resultados virão ao longo do tempo. Quer dizer, não dá para se esperar milagre no comportamento econômico. Essa retração industrial, ela é perigosa por conta do desemprego. E aí é que a questão social se agrava num país com tantas dificuldades. Quer dizer, além da inflação perigosa, mas está em processo de controle, mas o desemprego é uma questão preocupante. Eu só queria saber, Márcia, se a Argentina adota o sistema de compras por plataformas virtuais, dessas plataformas chinesas, como opera no Brasil. E qual é o tratamento tributário que a Argentina dá, eventualmente, se ela dá tratamento tributário diferenciado? Olha, a compra por sites aqui, ela tem sido acelerada no governo Milei, porque a ideia do Milei é exatamente essa. Milei é defensor do que ele chama do livre mercado, né? Então, ele defende que as compras sejam facilitadas, de todas as alternativas que a gente possa ter de consumo, e ele defende também, que é o que ele pretende implementar, que, como você disse, Ana Amélia, ele vem fazendo a cartilha da campanha dele, isso é verdade. E na cartilha da campanha, ele também falava em que a Argentina possa ter mais de uma moeda, que principalmente o dólar ou o real, que todas as moedas circulem aqui amigavelmente, você pague com a moeda que você pretender. Ele ratificou nessa semana que caminha para isto. Sobre a taxação, a Argentina tem uma carga tributária muito alta em tudo que você compra ou no que você paga. Milei tem a promessa de reduzir essa carga tributária, mas ainda não é possível. Tanto, por exemplo, a gente sempre comenta, no caso do agro, as chamadas retenções, que é retenção, um imposto extra que o exportador de produtos agropecuários ele paga para exportar. Milei tinha dito que eliminaria esse imposto rapidamente. Isso não está sendo possível. O governo ainda depende, em termos fiscais, ou seja, o governo depende de arrecadação. Então, a carga tributária continua alta, mas a promessa dele é reduzir essa carga tributária à medida que a economia possa se recuperar, que a inflação caia ainda mais, que os gastos enfim, que os cortes continuem como ele prometeu também na campanha. Ana Amélia chamou esse tema, Márcia, e eu vou chamar uma reportagem curta mostrando como que esse tema ele ganhou força essa semana no Brasil. O governo querendo liberar e o Congresso reagindo, falando, se liberar lá, vamos liberar aqui também. Vamos ver na reportagem do Jornal da Band. Enquanto as negociações travam no Congresso, Lula diz que a sanção da possível volta do imposto ainda é dúvida. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. Como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Já está valendo há quase um ano a regra que cobra ICMS, mas isenta do imposto de importação as compras internacionais de até $50 em sites que aderiram ao programa Remessa Conforme. Agora, a proposta que retoma a taxação entrou na Câmara dentro de um projeto sobre outro tema que estimula a indústria. Por isso, a base do governo quer tirar o chamado jabuti do texto para discutir o assunto com mais calma. A avaliação aqui no Palácio do Planalto é que a taxação é um assunto delicado que pode afetar até a popularidade do presidente. Por outro lado, ainda dentro do governo, os ministros Fernando Haddad e Geraldo Alckmin fazem coro a favor.
de olho no aumento da arrecadação e na proteção das empresas nacionais. As confederações da indústria, do comércio e da agricultura reclamam que a isenção cria uma competição desigual, pois as empresas brasileiras pagam mais impostos. Donos de redes varejistas se reuniram com o presidente da Câmara na semana passada. Arthur Lira parece ter sido convencido e passou a defender a taxação. Você tem que colocar um pouco na balança, manutenção dos empregos, a indústria nacional, a concorrência com as empresas nacionais que não estão pedindo isenção, estão pedindo pé de igualdade. A votação ficou para a semana que vem. Até lá, o presidente da Câmara disse que pode conversar diretamente com o Lula sobre uma alternativa: isentar uma compra internacional por CPF a cada semestre. Então, vamos à análise, Ana Amélia. Olha, o presidente Lula, ele tem essa habilidade de falar a linguagem do povo, né? Então ele está preocupado com a popularidade, comprar essas bugigangas, nós fazemos bugigangas também no Brasil, e comprar uma blusinha para ela, tudo bem. Acontece que quando a moça que trabalha numa confecção no Ceará, ou na Bahia, ou em Minas Gerais, ou em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, perdeu o emprego por causa da concorrência desleal, citada pelo setor, aí o que vai acontecer? Mas ela, para comprar bugiganga, ela precisa ter emprego, porque ela precisa ter renda até para comprar a bugiganga ou a blusinha. Então, é no Nordeste que estão as grandes fábricas de confecções, na Ceará, Bahia, Minas Gerais, Goiás. Santa Catarina, Goiás. Então, olha, as feiras de Goiás, vem gente até da África comprar ali em Goiás, que eu já vi isso. Exatamente. Então, veja, Márcia, realmente esse é um dilema, porque o volume de compras feitas pelas plataformas, ela está já mostrando efeitos negativos sobre a indústria de confecções do Brasil, que paga uma carga tributária muito forte, a indústria de calçados esportivos, que vem caindo. O Brasil já foi o primeiro grande produtor e exportador de calçados, hoje está em 5º lugar, uma queda violenta nas exportações. Exportávamos 35%, hoje nem 14%. Então, de fato, acho necessário, é importante que o Congresso brasileiro tome tenência, tome juízo para pensar não apenas na eleição ou na reeleição do presidente, mas no interesse social do emprego aqui no Brasil. Acho que seria muito mais correto e responsável se o presidente cuidasse da moça que produz a bugiganga lá no Nordeste, ou aqui no Ceará, ou aqui no Goiás, ou aqui em Brasília, ou ali em Santa Catarina, ou no Rio Grande do Sul, que está agora destruído, que também precisa disso. Então, Valter, acho que a condução desse processo, eu estou acreditando realmente numa negociação. Ontem o vice-presidente Alckmin também sinalizou nisso, no encaminhamento que o governo está fazendo para encontrar um meio termo que contente, como isso que o Arthur Lira falou, a cada semestre um CPF fazer essas compras, porque $50 não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Márcia, obrigado por ter se juntado a nós nesse bate-papo. A gente tem agora que falar de um outro tema, mas aí a gente já vai despedir de você, desejar, estava com saudade de vocês duas, porque eu também estava de férias, a Ana Amélia está aqui presente, você aí de volta fazendo as análises para a gente aí do nosso parceiro Argentina do Mercosul. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigada a vocês pelo espaço, e na esteira do que vocês acabam de comentar, está aumentando aqui a presença de produtos brasileiros, já que vocês falaram de comércio, a gente já encontra pão do Brasil, o café brasileiro voltou a aparecer aqui, então, ou seja, é uma abertura que tem favorecido, nesse caso, o Brasil. O real brasileiro também valorizou muito nessa semana, e o turismo brasileiro é capaz de voltar por aqui. Mas é só um resumo para aproveitar a esteira do que vocês comentaram. O pão que é feito com o trigo argentino, Márcia. Exato, isso que eu pensei, ou seja, o trigo sai daqui, vai para o Brasil, é bom. E volta. Agrega valor aqui e vai para o consumidor. Esse é o Mercosul bom. Tchau, Márcia. Beijão, gente. Tchau. E obrigado a você. Bem-vinda de volta. Obrigada. Isso que faltou falar rapidamente sobre outro produto que ela falou do trigo, falar do arroz. O Brasil tem uma produção de arroz, Valteno, que supre o mercado interno, pouco mais de 10 milhões de toneladas. E o mercado interno consome isso. O Rio Grande do Sul produz 70%, e o resto é produção de sequeiro, do seu Goiás, do Nordeste também. O governo, quando o presidente anunciou que iria importar, que foi uma corrida.
E essa corrida é prejudicial porque perturbou o mercado. Então, hoje, o governo anunciou que vai importar da Tailândia um arroz que é de má qualidade, que não compensa e que vai criar desestímulo aos produtores de arroz. Então, poderia ter feito uma coisa mais prudente, porque muita gente, quando o presidente disse que ia importar arroz e feijão, correu para o supermercado e fez estoque até o fim do ano. E isso desorganizou o mercado. E os problemas no arroz estão localizados especificamente na logística para trazer lá do Rio Grande do Sul, que já tinha colhido 85% da sua safra, na logística mais do que qualquer outro problema. Uma produção de alta qualidade. Aliás, o arroz do Rio Grande do Sul, Uruguai, da Argentina, lá do seu Goiás e do Nordeste do Piauí, é o arroz de melhor qualidade do mundo. E isso é assegurado pelos especialistas, especialmente a dona de casa que prepara o arroz nosso de cada dia. Bom fim de semana. Igualmente para ti, Paulo.